E aí, gente? Conectou esse trem? Senon. Aham, agora sim! E aí, people! Como vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bom? Bora para mais uma live. Leitura e reflexão do Imperador Amarelo, capítulo 10. Correria aqui, deu um atrasinho. Agradeço a paciência de todos. Bora lá. Bom dia. Bora lá. Chegou aí. Pam, 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 pum. Pam, 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 pum. E aí? Chegou o convite? Chegou? Meu, aqui tá um puta clima zoado. Tô na rua, parei aqui na casa do cliente. E, meu, tá uma chuva, tá um frio, tá muito escroto esse tempo. Geralmente 6 horas já tem sol. Sol, né? Céu aberto. Ó. Nossa, ainda tá meio nublado, meio escuro. Tá zoadão. Mas bora lá. Opa, chegando. Bom dia. Bom dia. Bora. Nossa, minha cabeça ficou minúscula agora nesse tempo. Show. Show! Bora lá para mais um episódio. Leitura e reflexão do Imperador Amarelo, capítulo 10. O Adriano vai dar uma lida, a gente vai entrar em reflexão. E aí, bora começar. Vamos lá. Capítulo 10. Esse capítulo fala as funções das 5 vísceras em relação ao corpo humano e suas relações mútuas. Então, vamos lá. As funções específicas do coração e dos vasos estão relacionadas à quinta essência do coração, que se reflete na compleição, e o coração é controlado pelos rins. As funções específicas do pulmão e da pele estão relacionadas à quinta essência do pulmão, que reflete na pele macia. O pulmão é controlado pelo coração. As funções específicas do fígado e dos tendões estão relacionadas à quinta essência do fígado, que se reflete nas unhas. E o fígado é controlado pelo pulmão. As funções específicas do baço e dos músculos estão relacionadas à quinta essência do baço, que reflete nos lábios. E o baço é controlado pelo fígado. As funções específicas dos rins e dos ossos estão relacionadas à quinta essência dos rins, que reflete nos cabelos, e os rins são controlados pelo baço. Pode continuar, mestre? Pode. Por isso, quando se ingere muita comida salgada, irá causar estagnação no sangue e implicar a compleição. Quando se ingerir muita comida amarga, irá causar secura na pele e queda dos pelos. Quando uma comida for picante em excesso, irá causar câimbras nos tendões e enfraquecimento das unhas. Quando for muito ácida, irá fazer com que a pele fique intratável e grossa, e os lábios enrugados e quebradiços. Quando o sabor doce for em excesso, irá causar dor nos ossos e queda nos cabelos. Essas são as condições de parcialidade do sabor em particular. Por isso, o coração prefere o amargo, o pulmão prefere o picante, o fígado o ácido, o baço o doce e os rins o salgado. Essas são as relações correspondentes entre os 5 sabores e as 5 vísceras. Beleza, aqui é só itens, né, da dietoterapia, pra gente já observar que o que a gente coloca para dentro do nosso corpo, né, no caso, do nosso corpo, do corpo do nosso paciente, é o mais importante, tá? E geralmente, eu falei na aula passada, se vocês conseguirem colocar os 5 sabores em cada refeição, café, almoço e jantar, é o mais correto, tá? Porque aí a gente trabalha tudo que o Adriano leu, né, nessas 2 estrofes aí, tá bom? E quando a gente coloca esses 5 sabores, a gente automaticamente aumenta a imunidade energética do nosso paciente. Isso serve para a gente também, né? Adaptar isso na nossa rotina de colocar os 5 sabores na nossa alimentação.
Eu vou deixar o Adriano continuar, que aí no finalzinho eu falo do porquê da importância de saber o que você está colocando para dentro do teu corpo. Pode continuar, mestre. Quando a quintessência das 5 vísceras, refletida na compleição, parece ser verde negra, como a grama morta no escuro, o paciente irá morrer. Quando parecer ser amarela, como um fruto cítrico não amadurecido, o paciente morrerá. Quando parecer negra como carvão, o paciente morrerá. Quando parecer vermelha como sangue estagnado, o paciente morrerá. Quando aparecer branca como um pedaço de osso seco, o paciente morrerá. Essas são as 5 cores para distinguir as doenças fatais. Quando a quintessência das 5 vísceras, refletida na compleição, fosse de verde como uma pena de pasto, o paciente viverá. Quando for vermelha como uma crista de galo, o paciente viverá. Quando parecer amarela como uma barriga de caranguejo, o paciente viverá. Quando parecer branca como banha de porco, o paciente viverá. Quando parecer negra como a pena de um corvo, o paciente viverá. Estas são as 5 cores para distinguir a vitalidade do homem. A cor da vitalidade do coração é como um cinabro embrulhado em seda branca fina. A cor do pulmão é como algo vermelho embrulhado em seda branca fina. A vitalidade do fígado é algo avermelhado, tendendo a preto, embrulhado em seda branca fina. A cor do baço é como uma semente de trichosantes, uma avermelhada amarelada, embrulhada em seda branca fina. A vitalidade do sim é algo púrpura, embrulhado em seda branca fina. Essa é a aparência da vitalidade das 5 vísceras. Pode continuar. Continua? Continua que aí eu concluo isso. Tá. As 5 cores e os 5 sabores estão de conformidade com as 5 vísceras. O branco, de acordo com o pulmão, e o picante. O vermelho, conforme o coração e o amargor. O verde, o fígado e o gosto ácido. O amarelo, o baço e o sabor doce. O preto, os rins, conforme os rins e o sabor salgado. Por isso, o branco também está de acordo com a pele. O vermelho pode estar de acordo com os vasos. O verde, de acordo com os tendões. O amarelo, de acordo com os músculos. E o preto, de acordo com os ossos. Aqui, né, conclui a primeira parte que o Adriano leu da questão da dieta. Essa parte conclui a questão, novamente, dos 5 movimentos e a correlação dos sabores que a gente tem que fazer com as cores. Então, quando eu falo dos sabores, são 5 sabores em cada refeição grande que a gente for fazer. E aqui já é comum, né, tradicional, de ter um prato colorido, que é que todas as escolas ensinam isso pra gente, né? Tem um pouco de verde, um pouco de amarelo, um pouco de branco, né? É um prato colorido, né? Quanto mais colorido o prato for, melhor. Não com colorido de doce, né? Mas colorido com arroz, feijão, essas coisas, né? Beterraba, etc. Aqui, o Adriano também leu as questões das cores. As cores são bem importantes de questão de morte. Então, a cor preta, né? A cor vermelha, a cor branca, muito, digamos que em excesso, representa para a gente o desequilíbrio energético mais agressivo. E isso a gente precisa observar nos nossos pacientes, tá? Então, que aí deu na frase de 5 vísceras, parecer nele como grama morta no escuro, o paciente morrerá. Então, eu falei na aula passada da questão do olhar opaco. Aqui o olhar opaco ele é sem brilho. Então, o sem brilho, para a gente, é a deficiência, né? O brilho é o normal. Se eu tô sem o brilho, né? Ausência de brilho, quer dizer que eu tô deficiente. Então, o olhar opaco é uma coisa que a gente vai ter que observar nos nossos pacientes. Até a gente mesmo, né? Olhando no espelho quando a gente acorda. E, geralmente, quando a gente fica doente, gripado, resfriado, o homem é mais frágil, né? Nesses aspectos. Quando a gente olha no espelho, a gente tá ruim. Eu vou falar de mim, mas você vai ficar puto. Quando eu tô com o meu cabelo estranho, quer dizer que eu tô com a minha imunidade cagada. Quando o meu cabelo ele fica brilhante e mais fácil de mexer, quer dizer que a minha imunidade ela tá boa. Geralmente é isso que acontece. Eu não sei no mestre como funciona, porque o cabelo é o primeiro item, né? O cabelo a gente observa logo de cara. Como o mestre não tem
cabelo, teoricamente a gente olha o olho dele. Se o olho dele tá opaco, opa, alguma coisa tem, né? O olho é sem brilho, a gente já começa a desconfiar. Então é mais ou menos isso. Na mulher fica muito mais fácil, tá? Então essas cores de... Não cor de cabelo, né? Mas essa brilhanteza, essa brilheza. Quanto mais brilhante o cabelo for, melhor. Quanto mais brilhante o olho for, melhor. Então quanto mais opaco, quanto mais escuro, pior. Que é o que o livro fala aqui. Quanto mais preto, quanto mais vermelho, quanto mais branco, pior. O branco é o apático, né? Não tem sangue ali circulando. Então é a língua pálida, né? Então são as cores mais agressivas que representa pra gente algum item que tá. Aqui eles falam de morte, mas não é morte, morte, tá? É uma morte que tá acabando, né? A energia tá se esgotando. E a gente tem que repor ela imediatamente. Beleza? Quer complementar? Beleza. Não, não, agora tá tranquilo. Vai. Todos os canais do homem levam aos olhos. Todas as medulas levam ao cérebro. Todos os tendões levam ao fígado. Todo o sangue leva ao coração. Todo o ar na respiração leva aos pulmões. O ar, o sangue, os tendões e os ossos são como a subida e a descida da maré, transbordando nos cotovelos, axilas, costelas, fossa poplítea e nas quatro extremidades. Quando o homem se deita, seu sangue vai para o fígado. O sangue pode nutrir as extremidades de todas as partes do corpo. Portanto, quando os olhos conseguem sangue, eles podem ver. Quando os pés obtêm sangue, eles caminham. Quando as palmas das mãos obtêm sangue, seguram as coisas. Quando os dedos obtêm sangue, podem mandar trazer as coisas. Quando alguém sai para fora imediatamente depois de ter acordado e for invadido por um sopro de vento, se a estagnação de sangue estiver na superfície da pele, ocorrerá a síndrome B, uma síndrome marcada pela artralgia, adormecimento e disneia dos membros. Quando a estagnação do sangue estiver nos canais, irá causar o retardamento do fluxo sanguíneo. Quando a estagnação sanguínea estiver nos pés, causará friagem nas extremidades inferiores. Todos os três tipos de doenças se devem à incapacidade do sangue fluir de volta ao canal da circulação. Há 12 juntas principais para a energia wave eficaz, e essas também são locais para a energia perversa residir. Quando alguém for atacado pela energia perversa, esta deve ser removida por meio de acupuntura ou por meio de terapia com agulha de pedra. Perfeito. Aqui é o reumatismo, tá? O Adriano leu aí a síndrome B. A gente pegou, né, um caso ontem de síndrome B, que é uma dor que move, né? A gente mexe pra cá e ela vai meio que vai andando, meio que vai fugindo dos nossos estímulos. E aqui ele já fala alguns itens interessantes. O que eu quero deixar aqui, que ele fala a importância dos alimentos, a importância dos sabores, depois a importância das cores, e eu vou acrescentar que a síndrome B é o reumatismo. E o reumatismo está ligado com fatores emocionais. Então, tem um maluco jogando lixo aqui atrás. Então, toda vez que a gente colocar emoções para dentro, também vão impactar na saúde do nosso paciente. Então, dieta e fito, alimentação, temperos, líquidos. E eu vou acrescentar aqui as emoções. Então, saiba quais são as emoções que você está colocando dentro do teu corpo. Saiba e mostre para o seu paciente, para o seu cliente, quais são as emoções que ele está colocando para dentro do corpo dele. Porque isso também vai impactar em muita coisa, tá? Então, esse é um outro item que eu quero deixar como reflexão para você saber o que você está colocando para dentro do teu corpo. Então, a gente mesmo, como profissional, como terapeuta, a gente também é humano. O que a gente está colocando para dentro do nosso corpo que pode impactar na nossa vida? Puta, eu tô muito estressado. Puta, eu tô muito ansioso. Eu tô muito preocupado, né? E deixar isso mais calmo, né? Para que isso não afete nas nossas ações, né? Ações pessoais, ações profissionais, a minha relação com minha parceira, com minha esposa, com meu namorado, com meu marido, com meu filho, com minha filha, né? Com as pessoas do teu lado. Então, saiba entender o que está acontecendo com você de forma mental e emocional também. Então, além da alimentação, das cores, etc., também é a questão mental e emocional, né? Mas falando mais do método ZG. Por quê? Porque ele fala que a síndrome B, ela vai causar estagnação, que é um
traumatismo, né? Um ataque de frio aí, digamos assim. Umidade, frio. Só que as emoções, elas também são ataques de frio. Dizem, né? Isso aí eu já vou quebrar já. Dizem que a raiva é uma emoção yang, porque tem subida. Mas ela também estagna. Então, querendo ou não, ela começa estagnada. A raiva, ela começa a ficar puta. É o excesso, não são vários episódios de raiva que vai subindo até você explodir. Mas ela sempre começa com uma versão mais interna, tá? Então é isso que eu vou deixar para vocês observarem nesse primeiro momento. Beleza? Bora, mestre. Vamos lá. No princípio do diagnóstico, deve-se tomar os 5 determinações de delinear. Ao tratar uma doença, deve-se saber de qual víscera a doença provém e investigar a condição da energia do estômago na dita víscera. Se a energia do estômago de determinada víscera estiver enferma, deve-se fixar primeiro sua energia estomacal, que é a mãe de todas as vísceras. Assim, chamados 5 determinações, são atualmente as condições de pulso das 5 vísceras. Quer continuar? Continua, mestre? A dor de cabeça e outras enfermidades da cabeça pertencem à categoria de astenia da energia saudável, na parte inferior, e estenia da energia perversa, na parte superior. A doença está nos canais Shaoyang do pé e Tai. Se a doença piorar, será transmitida aos rins. Presbiopia, com tremores da cabeça, quando o ataque for agudo, ou leve, escurecimento ocular, ou surdez, quando for prolongado. Pertence à categoria de estenia da parte inferior. A estenia da superior, a doença estará nos canais Shaoyang do pé e Zhouyin. Se a doença piorar, está transmitida ao fígado. Quando alguém tem plenitude e intensidade no abdômen, as suas axilas estão como se tivessem sido escoradas. Sentem frio na parte inferior do corpo e vertigem na parte superior. As doenças dos canais Tain do pé e Yang-Min. Quando se tem tosse com respiração rápida, se sente o peito doente. A doença está nos canais Yang-Min, na mão e Tain. Quando tem dor no peito e ao longo da coluna espinhal, como de forma dilacerante, a doença está nos canais Tain da mão e Shaoyin. Eu não vou aprofundar a questão dos meridianos, de canais unitários e etc. Não é o momento agora. Mas o que o livro fala especificamente é que isso é uma consequência, tá? Então, a gente já viu a questão do diagnóstico, ele já fala para ver quais são os movimentos, e ao tratar uma doença, ele fala aqui na energia das vísceras para ver o movimento anterior, que é a energia da mãe. E aí ele fala aqui, ó, a terra é a mãe de todas as coisas, e o estômago se associa à terra. A escola que eu passo para vocês é a escola de terra, tá? Então, tudo origina da terra, né, da raiz, etc., e da continuidade. A reflexão que eu faço o que eu passo para vocês é o que, teoricamente, é o que faz mais sentido no livro. Vocês vão ver, né, nos próximos 180 episódios, 180 capítulos, que vai bater muito nisso, né? Ele fala muito da questão da vivência de terra e etc. É raro ele falar da escola de água. Só que entra, né, nas filosofias, né, que nem o Kung Fu, né? Tem várias escolas, tem várias linhas. Não existe a mais correta, mas existe aquela que você se sente mais confortável em. Mas a escola de terra é a que eu passo para vocês. É a que vem de família, é a parada toda. Porque ela é a que mais se associa com onde a gente se encontra. Não planeta Terra, né? Mas terra, águas, né? Sol, céu e etc. Que é o que a gente encontra na vida mesmo, né? A vida real, digamos assim. Então é a parte da escola que eu ensino para vocês. Que aí ele fala aqui, é a mãe de todas as coisas, porque tudo nasce da terra. Querendo ou não, tudo nasce na terra, tudo está na terra. Né? A água percorre pela terra, percorre abaixo da terra, mas ela percorre na terra. E esse é um item interessante que eu vou deixar aqui para vocês. E a segunda, que ele fala aqui da cabeça, porque a cabeça é um outro órgão importante. Assim como a cabeça, a medula, elas são itens importantes
Por quê? Porque a cabeça ela precisa estar tranquila, ela precisa estar zen. E o estômago está ligado com a terra. E aí eu passei ontem também, já falei, nossa, desde 2021 que eu falo isso para vocês. Existe uma correlação do sistema nervoso central com o sistema nervoso enteral. O sistema nervoso enteral é o intestino, tá? Então, geralmente, quando a nossa cabeça trava, geralmente o nosso intestino trava. E vice-versa. O intestino travou, muito provavelmente a nossa cabeça vai estar travada. Tá? E a gente meio que tem que fazer essa correlação. E aqui ele fala que a dor de cabeça, ela estando pesada, ela não estando bem, não estando no limite de harmonia, pode causar impacto na vida do nosso paciente. Aí ele fala aqui, a dor de cabeça pertence, né, energia saudável, blá, 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 e aí ele vai passando todos os meridianos que tem. Então ele fala da questão do rim, fala da questão do do fígado e falar da questão do. Qual que é o outro aqui que eu perdi? De vertigem. E aí ele pega essa cabeça, ela vai ficando tão pesada que vai dando derrame, que aí ele sente na axila e ele sente. Então é uma grade, é uma consequência, é um processo que vai piorando. Então, justamente por isso. Então, até aqui, recapitulando tudo, ele fala da questão da importância da dieta, dos sabores, das cores dos alimentos. E aí eu acrescentei a questão mental e emocional. Por quê? Porque isso vai fazer sentido de acordo com a leitura agora. Então, tudo que você coloca para dentro do teu corpo vai ter algum impacto. Então, eu preciso que você compreenda o que você está colocando para dentro do teu corpo. Você primeiro, né, que você está me assistindo ou me ouvindo, e depois você ensinar para o teu paciente o que ele está colocando para dentro dele. Por quê? Se ele está impactando muito o baço, muito o estômago, muito preocupação, falta de equilíbrio de imunidade, vai impactar na saúde dele. E isso vai dar outros problemas. Ele está muito preocupado, está muito raivoso, está botando muita emoção dentro. Muito provavelmente vai aumentar a questão de umidade, muco, fleuma, fogo, calor yang. Esse calor yang pode dar algum problema na cabeça dele, que é um aneurisma. Esse aneurisma pode dar um derrame, pode dar uma AVE. Então é uma grade, né? Acho que vocês agora estão conseguindo pegar. Então são vários pontos que vão evoluindo de forma ruim, né? Vão progredindo e que vai causando problemas. E aí a dor de cabeça foi o que ele terminou aqui. E pega aqui no final também tem a questão do peito, né? A dor no peito. Ah, aqui ele não vai ter, ele só vai ter derrame? Não, ele também pode ter essa dor no peito, que é o ataque do coração, que é o ataque cardíaco, que é aqueles picos de cessado. Então, geralmente a gente recomenda o quê? Se alimente bem, fique mais tranquilo, para não ter derrame e também para não ter ataque cardíaco, que é aqueles, né, ataque fulminante, né? Ataque cardíaco fulminante, é isso, né? É isso. Ataque cardíaco fulminante, que aí bateu, já vai embora. Que eu tive um caso, um cliente, puta, esse foi foda. Um cliente novo, mano, 46 anos. Essa é foda. Ele tava pra casar com uma moça. Ele tem 46, acho que ela tem 43. Vindos de divórcios, cada um deles. Se conheceram há 2 anos atrás. Já estavam comprando a casa, foram visitar a casa, assinaram a papelada da casa, iam se mudar. Assinaram a primeira parte da assinar. Eles iam assinar a papelada da casa. O cara foi buscar teoricamente a esposa, que é a namorada dele, né? O meu cliente, né? O rapaz foi buscar a cliente num apartamento dela, teve ataque fulminante, morreu. Na frente da. Voltou. Aí ele teve ataque fulminante na frente da namorada, deu em torno de 30 minutos, faleceu. Faleceu na frente dela. E aí ela tá maluca, né? Eu não atendo a namorada dele, né? Eu atendo ele. E foi ataque fulminante, 46 anos, né? Tem essa. Olha o nível. Você fala assim, porra, que caralho, que ele, né? Deixou 2 filhos e queria formar, né? Ter um filho com ela. Olha que foda, né? Então, é tipo, isso era um trabalho que a gente já tava fazendo. Tava controlado, só que aconteceu. Tá em, né, investigação, digamos assim, tá em biópsia, né? A família, né, dele decidiu abrir o corpo para ver o que aconteceu. E é muito provável que foi pela dieta. Foi pela alimentação. E ele estava treinando, fazendo maratona, porra toda. Aí entrou no seguinte aspecto. Eu não sei quem foi que falou isso. Agora eu não sei que aluno foi. Geralmente, quando uma pessoa faz muita maratona, ele intensifica o coração. E aí o coração ele joga muito mais gasto. E aí existe um artigo científico que fala que o coração é como se fosse uma bateria. Quanto mais você usa ele, mais os batimentos, quanto mais batimentos você estimula no teu coração, tu encurta o período de vida.
É um estudo, né? Não tem nada comprovado ainda. E aí os médicos falaram isso. Muito provavelmente, como ele usou bastante coração e teve essas cargas, então teve uma hora que o coração deu piripaque e foi embora. Só que não tem uma explicação plausível ainda. Então, se você me falar assim, como é meu cliente, eu tô maluco também tentando entender. O que aconteceu. Então é só esse ponto que eu quero deixar. Então presta atenção nesse ponto. Tem outras questões, né? Quando é pra ir mesmo, né? Já acabou, teve a missão dele, etc. Mas eu quero deixar um item importante. Entenda o que você está colocando para dentro de você. E sim, esse cliente era estressado, tinha duas empresas. Então é um acúmulo de coisas, né? Não é porque agora que foi, né? Então não é que ele é saudável fazer as coisas. Ele me procurou justamente para dar uma acalmada nesse aspecto, só que tem um ataque fulminante. E, malandro, não existe, não dá, né? Você tem que ter um desfibrilador andando junto com você, e a pessoa que estiver do teu lado, ou o vizinho, ou na rua, ou no shopping, tem que saber manusear aquilo. Como eu não tinha, foi embora, né? E é questão de meia hora, né? O SAMU demorou 45 minutos, ele foi embora. Tá, então é uma coisinha bem interessante aí que eu quero deixar para vocês. Então, ao mesmo tempo que pode ter o derrame, também pode ter um ataque de cardíaco fulminante. E, meu, quando vem a hora, né? A gente já sabe, né? Quando é pra ir, custe o que custar, você vai espirrando, tá ligado? É foda, tá? Então é só esse item que eu quero deixar aí pra vocês. Tanto que pode ser tanto o acúmulo de coisas mental, que pode ter impacto tanto no cérebro quanto em algum sistema do órgão do teu corpo, né? De forma geral. Beleza? Pode continuar, mestre. O pulso, na condição de fraco, forte, escorregadio, agitado, flutuante ou em colapso, pode ser distinguido pela palpação dos dedos. As energias e fenômenos das 5 vísceras podem ser inferidas por analogia. O som correspondente às 5 vísceras pode ser concebido mentalmente e analisado. Embora as 5 cores sejam refinadas e diferenciadas, elas podem ser observadas pela vista. Combinando-se o método de aplicar a cor e as condições de pulso, pode-se ter certeza do diagnóstico. Se a compleição do paciente se mostrar vermelha e o pulso é rápido e cheio, é de acordo com o diagnóstico, a energia perversa estagnada no abdômen irá frequentemente deter a comida e a bebida. Esse tipo de doença se chama síndrome bicardíaca. É devido à energia do coração ferida por preocupações, e a energia perversa leva vantagem na sua debilidade para invadir. Se a compleição do paciente for branca, o pulso rápido e flutuante, é porque o pulmão foi atingido e o fogo do coração estênico, como o pulmão, cobre o coração. Dessa forma, há astenia na parte superior e estenia no inferior. Quando o fogo do coração é superabundante, a mente distrairá para causar medo. A doença é chamada síndrome bi do pulmão e é causada pelo frio e calor e desempenho de relações sexuais após estar alcoolizado. Se o paciente se mostrar verde e o pulso for extenso e que dê saltos e que golpeia com rapidez os dedos do lado direito e no esquerdo, mostra que há friagem no fígado, o que faz com que a energia perversa fique estagnada sobre o coração, apertando as axilas. Isso é chamado de biepática e é causada pelo frio e umidade, que é a mesma que gera a hérnia. Além disso, ocorrerão as síndromes de lumbago, pés frios e dor de cabeça. Se o paciente estiver amarelo e o pulso pesado, mais vazio, a energia perversa estagnada no abdômen e o paciente sente como que o inverso da energia vital. Como a hérnia pertence à energia do fígado, a madeira domina a terra. A doença está relacionada ao fígado. Por isso se chama síncope de hérnia em vez de síndrome bi do baço. É causada pela invasão do vento perverso após a expiração quando os membros estiverem fatigados. Se o paciente se mostrar de complacente negra, o pulso é firme e pesado, e a energia perversa estagnada no baixo ventre e nos órgãos genitais externos, ou no orifício uretral externo, que chama I dos rins. E a doença é causada por dormir imediatamente após um banho frio.
Observando-se as 5 cores da compleição, quando esta aparecer amarela e a aparência externa da energia do estômago, o paciente irá sobreviver. Como o rosto amarelo com olhos verdes, rosto amarelo com olhos vermelhos, rosto amarelo com olhos brancos, o rosto amarelo com olhos negros. Todos esses não são sintomas de morte. Quando a compleição do paciente for verde com olhos vermelhos, vermelha com olhos brancos, verde com olhos negros, preta com olhos brancos e vermelha com olhos verdes, mostra a energia do estômago sendo esgotada. Por isso, são todos sintomas de morte. E aqui a gente termina o capítulo 10. Perfeito. Aqui ele fala da questão do pulso. O pulso é importante mesmo. Só que eu ainda tenho a minha prática clínica que eu passo para vocês. O pulso é muito complexo porque tem que ser tirado em jejum. E esse último estrofe que o mestre leu, né, que a Diana leu, a gente só consegue ver na questão de UTI, em internações mais agressivas, né? Isso é comum, né? A questão da orelha, etc., a questão de pulso e de língua. Tanto que a língua de quem está internado, se você tem algum parente, algum cliente que está internado em UTI, e ele tiver consciente, né? Porque muita gente está na UTI, está apagado ali, né? Está dopado. Se você conseguir ver a língua desse paciente, você vai ver que ela está toda descascada, está toda seca. Às vezes ele mesmo vai referir para você que está com gosto amargo na língua e não está sentindo, né? Aquele gosto de guarda-chuva, sabe? Não tão distante disso, muito provavelmente a gente já teve ressaca, né? Vocês que estão me assistindo, me ouvindo, provavelmente ou você já teve, ou você conhece alguém que teve ressaca. E esse é o relato também, que a língua ela fica meio que morta, descascada. Entra nessa questão, porque você ataca todos os movimentos quando você passa, excede um pouco do líquido, né? Do álcool em si. E não é só do líquido, tá? Então, se você for numa festinha buffet de criança e come que nem maluco, coxinha, esfirra, e etc., você também excede. E aí, tanto é que no dia seguinte você meio que fica estranho. Ou no rodízio, você come que até as tampas, né? Enche tudo, você também sente que fica meio estranho ali. Então, toda vez que você excede, então é todo o excesso pode dar algum problema. Tá? Então entra nessa última estrofe que o Adriano leu pra gente. E aí entenda que a morte é o excesso ou a deficiência. A morte nunca vai ser no livro, né? Acho que é importante porque vai começar a ler os capítulos, vai falar muito de morte. A morte ela não é o estado de morte, morreu, acabou, né? Deu óbito e etc. Mas o estado de morte que o livro fala é muito do estado excesso de deficiência ou o estado em excesso de excesso. Daí a gente vai ter que buscar essa harmonia. Por isso que a acupuntura, a medicina chinesa, a medicina oriental, ela tem esse objetivo de buscar a harmonia, o equilíbrio geral do corpo, tá? Respeitar essas regras, tá? Então, quando o livro fala dessa questão de morte, entenda que é uma morte que está vindo o processo de morte. A gente está acelerando, né, na verdade, o fim dos tempos, digamos assim. Então, esse é o ponto principal, tá? Então, de resumo geral, observar a questão alimentar, observar a questão dos sabores e das cores dos alimentos, e logo em seguida observar a questão das emoções que você coloca para dentro e que isso pode impactar tanto na versão cardíaca, tanto na versão neural e o quanto de impacto que tudo isso pode causar se estiver ou em deficiência ou em excesso. Se estiver em deficiência, a tua imunidade vai cair. E aí, se a imunidade vai cair, tu vai ficar suscetível a ter quaisquer tipos de doenças. E, se for um excesso, você vai ter os picos de Yang, que a gente chama. E essas subidas, esses picos de Yang, esse calor, esse fleuma, pode dar, ou causar outros tipos de problema. São problemas mais graves, né, digamos assim. E aí eu encerro com uma reflexão. Nem sempre o excesso da deficiência vão te levar à morte, mas elas vão te levar a sequelas. E essas sequelas podem te limitar em algum momento da vida. Eu tenho a seguinte frase, eu não sei se vocês concordam, mas é uma reflexão. Eu quero chegar aos meus 50 saudável, tranquilo. Quando eu passar no meu 50, eu quero chegar no meu 60 saudável. E assim por diante, 70, 80 saudável. É uma meta, digamos assim. Uma outra meta minha é não depender de ninguém. O que é depender de ninguém? Depender de alguém para limpar minha bunda, depender de alguém para me dar remédio, depender de alguém para me dar banho, depender de alguém para me dar comida na boca. Eu não quero ter essa dependência.
Isso é meu, tá? Meu e provavelmente da minha família inteira. A partir do momento que eu me torno um peso, eu não quero. Isso é um ponto de reflexão que eu quero deixar para vocês. Eu tô falando de forma agressiva, né? Todo mundo já me conhece, né? Eu sou uma cultura mais oriental, né? Então eu tenho isso enraizado. Até que ponto a saúde é importante e o quanto que isso impacta quando você passar isso adiante, né? Teoricamente para vocês entenderem, e como que você pode passar isso para que os seus clientes entendam a importância da saúde. Então, quando meus clientes, eles têm filhos, eu falo, cara, você não tem que fazer mais por você. Até enquanto seus filhos dependerem de você, que eu acredito que seja até os 18, né, até a entrada da faculdade, minha percepção também. E se ele quiser fazer faculdade, né? A ideia é que todos façam faculdade e tenham um estudo, pelo menos, né? Intelectualidade nunca é demais. Até ali você pode fazer as coisas pensando nos seus filhos, né? E você sabe, né? Quem é pai, quem é mãe, provavelmente vocês vão fazer até ele casar, e depois ter os netos e etc, né? Geralmente quem tem filho quer ter neto. Geralmente, né? Ter neto e bisneto. Querendo lá no fundo, geralmente quer. Às vezes não assume. E aí a gente tem que trabalhar porque pode ser alguma trava, alguma trauma de vida. Mas geralmente quem tem filho, geralmente quer neto ou bisneto. Geralmente, né? Nada é 100%. E o que eu quero deixar é que eu quero que vocês mostrem para os seus clientes a importância da saúde, a importância deles se cuidarem, porque existem vários jeitos da gente falar. Tem pacientes nossos que a gente fala para beber água, eles vão beber. E tem paciente nosso que fala que vai beber água, para beber água e fala assim: "Ah, tá, eu vou beber". Ele não bebe nada, não bebe nada de água. E então a gente tem que usar essas, não vou falar de desculpas, né, mas essas informações para deixar que o nosso cliente entenda a importância da saúde dele, de ele cuidar, de fazer as coisas para ficar mais tempo com a família, para ficar mais tempo com o filho, com a filha, com o neto, com o bisneto, para passar mais tempo com a esposa, com o esposo, com o parceiro, com a parceira, né? Então atuar nessa questão mais emocional, para que ele entenda, né? Então você fala assim, puta, é, entenda os pequenos gestos, os pequenos itens da vida. Que isso que torna a nossa vida mais alegre, mais leve. Porque a nossa vida é sempre isso. Trabalho, estudo, volta para casa, faz as coisas, trabalho, estudo, volta para casa, faz as coisas, trabalho, estudo, volta para casa, faz as coisas. É meio que automático, é meio que, sabe, não tem vida, não tem brilho. Né? E eu tô batendo muito isso, pô, essas reflexões que eu tô fazendo aqui com vocês, é cada tapa na cara para mim. E pra mim não sei pra vocês se mas pra mim, cada leitura que eu faço é um puta tapa na cara. Isso vai mudando o meu conceito de vida. E por isso que eu gosto de ler o Imperador Amarelo sempre, né, teoricamente. Porque a cada leitura a gente vai evoluindo. Como vocês estão lendo, teoricamente, a primeira vez com reflexão, provavelmente quando a gente reiniciar novamente, o capítulo 1 novamente, vai mudar totalmente todas as suas percepções. Então é isso que eu quero deixar. Trazer essas questões mais voltadas para a vida, né? De trazer essas reflexões e o quanto que elas podem impactar tanto na nossa vida, nos nossos clientes e deixar. Então, isso que eu passo para vocês é a minha reflexão. Eu não quero dar trabalho para ninguém. E eu sei que eu vou morar num residencial, né? Eu sei, tá nítido. Vai chegar uma hora que eu não vou conseguir mais cozinhar, eu não vou conseguir fazer mais compra, né? Só. Mas também, né, as nossas mães, pelo menos eu vou falar a minha, mano. Porra, ela anda no mercado, consegue andar 5 km com sacola de mercado. Mano, eu não sei se eu vou conseguir, sinceramente, né? A geração mais antiga é bem mais forte que a nossa, né? E eu sou homem também, né? Homem mais frouxo. Mas vendo o meu pai, porra, ele subia telhado com 70 anos. Cara, com 70 anos eu nem sei se eu vou conseguir subir escada, mano. Olha que nível, olha a maluquice. Essa é real, né? Tipo, então essa é a sacada. Então, assim, eu quero chegar nos 50 saudável, quero chegar nos 60 saudável, 70 saudável, mas eu também tenho consciência que eu vou morar no residencial, porque eu vou depender de alguém, não tem como. Mas eu não quero depender de alguém. Essa é a sacada, tá? Então eu vou deixar essa reflexão, porque essa reflexão que eu quero que vocês deixem para os clientes de vocês também. Vocês estão cuidando da saúde de vocês o suficiente para passar mais tempo das pessoas que você ama? É, né? Então é essa a reflexão de hoje, baseado no que o livro traz, né? De botar tudo para dentro de você. Porque quanto mais itens eu coloco para dentro de mim que não são saudáveis, você concorda comigo que vai diminuir meu período, né, de vida e meu período de saúde. E a gente sabe, a gente trabalha com saúde. Saúde é cara. Só ver a hora de vocês. Pô, você vai ter dinheiro para pagar 200 conto, 300 conto, 400 conto, 500 conto por semana? É um outro
ponto, né? Isso muda também outro critério, né? Você fala assim, puta, os nossos clientes pagam isso pra gente e a gente tem que fazer um trabalho impecável. Porque, pô, o cara paga 500 conto pra gente, fazer a sessão, e a gente entrega um puta trabalho porcaria, pô, então você não vale a tua hora. É essa sacada que eu quero deixar pra vocês também, tá? São vários pontos de reflexão aqui, né? Mas hoje seria mais ou menos isso. Eu quero que vocês compreendam a informação, façam, aplicam em vocês, que ficará muito mais fácil de você pedir pro teu paciente fazer. Porque exemplo arrasta, né? Então, se você faz tudo bonitinho, provavelmente o teu cliente ele vai fazer também, né? Porque ele tá vendo o exemplo. E eu vou fazer muito mais isso no meu Instagram. Então vocês vão ver a minha vida como é, né? Vai ter dias que eu tô puto pra caramba, vai ter dias que eu não quero fazer nada, eu sou humano também. Vai ter dias que eu quero ficar deitado na cama. Mas chega no momento da vida que a gente tem que fazer o que precisa ser feito, né? A gente não é mais criança, né? Tem que pagar as contas, os boletos chegam. Então, vocês vão ver a vida real do que é o empreendedor em São Paulo, capital, né? Os estresses que a gente tem aí. É, Então, essa é a sacada que eu quero deixar, tá? Quer complementar alguma coisa, mestre? Não, acho que você comentou tudo, mas a importância igual eu falo assim, dos 5 sabores, tudo, eu acho que também a gente poderia falar das 5 emoções. Então a gente não pode descartar que nós temos que ter e passamos pelas 5 emoções. Então, ser muito zen, sou calmo, sou amor e tudo, não é 100% bom não, viu? E vou te falar que ninguém consegue. Então, tem que ter um pouquinho, uma pitadinha de raiva, né? Quando a gente fala de amargo, não é só o sabor, é como que você está olhando a vida. A vida está amarga, o que você vê, o que você escuta, isso é a energia do sabor. Então, ficar atento muito a isso também. Sim, é isso mesmo. E o cheiro também, né? Eu não falei, o livro não falou do cheiro dessa vez, acho que foi 2 capítulos atrás. Mas o cheiro também é bem impactante nessas análises, né? O cheiro azedo, o cheiro pútrido, né? O cheiro podre. E eu não sei vocês, mas tem alguns momentos da vida que a gente tá andando aqui, mano. Aqui é um bairro mais calmo, tranquilo. Eu que sou bitolado, né? Mas o cheiro que você tá andando no parque, por exemplo, vai vir um cheiro de grama, um cheiro de árvore. Tem gente que não sente nada, tem gente que sente de madeira. Então, todas essas informações que o teu corpo fala pra você, ou que o teu cliente fala pra você, é pra você observar. Se o cara tá sentindo muito cheiro de madeira, opa, alguma coisa tem aí no movimento madeira. Será que ele tá precisando? Será que ele tá em excesso, em deficiência? Puta, minha boca tá muito amarga. Opa, será que ele tá precisando de alguma coisa, movimento fogo? O que tá acontecendo? Esses os itens que eu quero que vocês comecem a observar, tanto na vida de vocês quanto na vida dos seus pacientes. E eu te garanto, faz isso, que isso muda. Tudo muda, teu diagnóstico muda, todas as coisas começam a impactar de um jeito diferente. E o que mais falou, o ser zen é legal, mas o ser zen direto te torna bundão, te torna bundona. E aí os caras vão pisar na tua cabeça. E a ideia não é que aconteça isso, né? Então é ter esse equilíbrio, né? É outro tapa na cara, né? É foda. Então se você não falar não, é muito provavelmente você tem essa natureza mais. Puta, é muito foda falar essa frase, né? Mas você é muito mais fácil de ser enganado, né? As pessoas sabem disso, né? Nenhum ser humano é bobo, né? Ninguém é bobo, ninguém nasceu bobo, isso eu te garanto. Então, a partir do momento que a pessoa do outro lado vê que tem um nível maior de persuasão em cima de você, ele vai usar isso contra você. Então, a ideia é que você esteja em alerta, em atenção. Tá? E para estar em atenção, você precisa ter o equilíbrio de tudo que a gente falou, né? Dos 5 movimentos, dos 5 sabores, das 5 cores, de tudo, né? Mentalmente, fisicamente, emocionalmente, etc. Tá? Então, essa foi a reflexão de hoje. Espero que tenham entendido. E sim, que a Cláudia falou, equilíbrio é tudo. É total. Equilíbrio é tudo, só que a busca do equilíbrio que é o grande X da questão. Estamos até hoje tentando. Então, buscar harmonia sempre diária é o melhor, né? Eu não falo diária mais, eu falo a harmonia horária, né? Então, a cada 3 horas, pelo menos você tem que buscar essa harmonia, né? Eu dividi por etapas, por segmentos. Isso facilitou para os meus atendimentos também. Então, eu vou deixar mais uma reflexão aqui, mais um insight. Faça a harmonia baseada no ciclo circadiano.
Essa é de atendimento mesmo. Então fala assim, puta, das 9 às 11, busca a harmonia nesse horário. Das 11 às 13, nesse horário. Das 13 às 15, das 15 às 17. E aí você vai perguntar pro teu paciente, puta, qual é o horário que você teve os picos maluco? Aí você já sabe quais são os Zangfu que deu em desequilíbrio. Acho que foi o capítulo passado, né, que a gente falou do ciclo. Então é esses os itens que eu quero que vocês prestem atenção. Certo? Quer complementar mais alguma coisa? Não, nada. Eu Perfeito. acho que é isso. Agradeço a presença de todos. Daqui a pouco eu tô na rua, né, agora. Acho que eu consigo subir tudo até o final de semana, tá? Essa live também. Os outros episódios já estão no ar, só essa aqui que falta subir pro portal. Agradeço a presença de todos. Novidades vão ser lançadas, então fiquem espertas e espertos, que vocês serão notificados, certo? Muito obrigado para todo mundo. Nesse frio aqui, pelo menos aqui tá meio frio. Não sei aí, é que o mais tá com calor, que tá dentro. Mas tá meio friozinho aqui na rua, pelo menos aqui onde eu tô. Tô no Butantã e os cachorros tão maçudos aqui. E é isso, gente. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. E é isso. Obrigado a todos. Um bom dia e um bom final de semana. Valeu. Abraço. Um abraço.